Olá, profissional de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, você já deu aquele like? Se não deu, aperta o joinha aí para nos dar uma força no canal. E se você não é inscrito, se inscreva. O assunto de hoje é 5S. Me perdoem se a pronúncia não for a melhor, mas literalmente meu japonês não é fluente. Então, e os meus olhinhos puxados não são de descendência japonesa. Então, nós vamos falar hoje sobre 5S. Então, literalmente, os S's vêm das palavras em japonês, que é seiri, de utilização, seiton, organização, seiso, limpeza, seikitsu, de padronização e shitsuki, de disciplina. Vamos lá? Então, qual que é o objetivo da apresentação de hoje? Então, literalmente, o vídeo de hoje vai falar a definição do 5S. Então, o que é o 5S? Por que implementar? E a relação entre 5S e segurança. Vamos lá. Então, de onde veio o 5S? O 5S ele é um programa voltado mais à gestão da qualidade, mas vocês vão ver que ele tem relação intrínseca com a segurança do trabalho. Então, ele foi desenvolvido no Japão para aperfeiçoar principalmente os aspectos de organização, limpeza e padronização. Então, os S são os sensos. Então, a gente vai dar uma olhadinha nos 5S. Então, o que são os 5S? Então, como a gente viu anteriormente, o seiri é o senso de utilização. O seiton é o senso de organização. O seiso é o senso de limpeza. Então, você vê que cada um deles tem senso. O seikitsu é o senso de padronização e o shitsuki, senso de disciplina. Então, literalmente, se você implementar os 5S, você vai ter uma melhora na segurança. Vamos falar sobre o primeiro S, que é o seiri, que é o senso de utilização. Então, literalmente, você tem que ter no seu local de trabalho aquilo que é essencial, então as ferramentas essenciais para o desenvolvimento das suas rotinas. Claro que se você não vai utilizar alguma coisa, você pode tirar do seu local de trabalho, descartar, ou claro, às vezes alguma outra área vai precisar daquele material, então você pode redirecionar para outra área. Ou se você não vai utilizar com tanta frequência, armazene num outro local um pouco mais distante, justamente para não ter aquele acúmulo de ferramentas dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o seiri, esse senso, o que ele vai dizer para nós? Que é eliminar do espaço de trabalho o que for inútil. Então, aquilo que você não vai usar, retire dali. Retire e direcione para outra área, se for necessário, descarte ou armazene em outro local adequado. O seiton é a organização. Então, o que você fez? Depois que você tirou aquilo que você não vai utilizar, literalmente você vai fazer o quê? Você vai definir a sua forma de organização. Então, por exemplo, como é que você organiza o seu guarda-roupa? Separa as meias coloridas das meias brancas, as camisas coloridas das camisas de cor. Como é que você organiza o armário que você trabalha aí? Por pastas suspensas? Estão em ordem alfabética, em ordem de matrícula? Você tem que definir como é que você vai fazer a organização. E tem que identificar, é claro. Senão, imagina, você tem um armário ali, seu armário tipo gavetão, e você não tem identificação por fora, será que você vai precisar abrir todas as vezes o armário para verificar o que tem lá dentro? Não, coloque identificação por fora. Né? Então, literalmente, o seiton ele vai prezar pela organização, que é organizar o espaço de trabalho de forma eficaz. Então, da melhor forma como você vai utilizar, é a praticidade do uso das ferramentas que você tem no seu local de trabalho. Agora vamos falar sobre o seiso. O seiso é a limpeza. Claro, quem não gosta do ambiente limpinho e bem organizado? Todo mundo gosta. Eu, aliás, adoro. Então, o que ele vai pregar? Que o ambiente de trabalho e os itens utilizados nas atividades, eles devem estar sempre limpos e em boas condições de uso. Claro, você não quer nada quebrado no seu ambiente de trabalho para causar um acidente. E outra, tem que estar limpinho, né? Você imagina uma oficina, onde você tem o chão todo sujo de graxa, você tem risco de acidente. Então, literalmente, você tem que ter essa limpeza e as ferramentas precisam estar em boas condições. A equipe ela tem que ter responsáveis, então responsáveis por manter o ambiente limpo e organizado, né? Imagina se todas as pessoas que chegam vai lá e tira as coisas do lugar. É complicado, então a gente tem que ter essa cultura de manter limpo e organizado. E claro, os resíduos eles têm que ser descartados de forma adequada. Aliás, a gente tem que cuidar do meio ambiente, então literalmente pratica a parte da coleta seletiva. Então, o seiso, o que ele vai pregar para você? Melhorar o nível de limpeza em geral do seu ambiente de trabalho. Então, manter sempre limpinho e organizado, em boas condições de uso das ferramentas. Já o seikitsu, que é o senso da padronização, o que você vai fazer lá? Você vai literalmente padronizar
os outros S's que a gente viu acima. Então, ou seja, vai criar procedimentos para você continuar mantendo a área de forma organizada, limpa, e que você mantenha próximo de você somente aquilo que você usa nas suas rotinas do dia a dia. Aquilo que você não usa com tanta frequência, guarde numa distância razoável. E outra, você tem que definir responsáveis para continuar essas ações. Não adianta você fazer o 5S, implementar só uma vez e depois não dar continuidade. Porque daí vira bagunça, né? Aí não vai resolver de nada. Então, literalmente, esse censo, ele prega as regras a serem seguidas. Então, literalmente, padronizar como é que vai funcionar aquela questão da limpeza, da organização, como é que vai funcionar. Todo mundo vai participar, todo mundo vai manter o ambiente limpo, organizado, onde vão ficar as coisas, onde estão demarcadas. Agora a gente vai falar sobre o último S, que é o Shitsuki, que é a disciplina. Então, o que a gente precisa nesse S? A gente tem que tornar os 4 outros S's um valor para a empresa, ou seja, todo mundo tem que ter isso como um valor, ou seja, que nem a plantinha da segurança, embutido. Porque literalmente nós fazemos isso em casa, então por que não fazer na empresa, né? Então tem que manter os outros S's sem que você seja cobrado, isso é uma rotina para você, é um valor para você, é algo que já está no seu sangue, está impregnado em você, tá? E claro, fazer o que é preciso sem ninguém pedir e sem ninguém estar te fiscalizando. Então, literalmente, esse S, o senso dele é incentivar a melhoria contínua. Então, cada vez mais você melhorar e manter o seu ambiente de trabalho organizado, limpo e sem nenhum improviso de ferramentas. Agora a gente vai entender um pouquinho do porquê implantar o 5S. Então você deve estar se perguntando, poxa, mas se é uma ferramenta de qualidade, por que eu devo implementar para a segurança ou para o SMS? É muito importante porque ele aumenta a qualidade, né? Ele aumenta a qualidade do produto ou do serviço. Por quê? Porque se você tem uma área bem organizada, você melhora na performance, reduz o tempo para procurar as coisas, reduz a questão de acidentes, porque você não vai ter desvios nas áreas. Ele aumenta a produtividade, claro, com certeza. Fornece base, né, para você implementar os outros programas de qualidade SMS. Por quê? Porque se as pessoas são disciplinadas, claro que elas vão seguir as regras. Então, facilita a detecção de erros, objetos fora do lugar. Por quê? Porque se você tem tudo organizadinho, sai uma coisinha fora do lugar, você já percebe. Então, isso ajuda bastante. Prevenção de acidente, claro, se você tem uma área limpa, organizada, com certeza você não vai ter acidente. A probabilidade de você ter acidente é bem menor. Melhoria no ambiente de trabalho, claro. Quem não gosta de trabalhar num ambiente de trabalho organizado, limpinho, né, onde cada coisa está organizadinha, as pastas estão todas numeradinhas, todo mundo gosta. E, claro, melhora na qualidade de vida. Isso serve para nós mesmos. Quando nós estamos em casa, a casa está toda bagunçada, a gente até se sente mal. Quando a casa está limpinha, organizada, cheirosinha, nossa, é uma maravilha, a gente até respira aliviado. Vamos falar um pouquinho agora sobre a relação entre 5S e segurança? Então, nós falamos que é um programa de gestão da qualidade. Mas e o que o 5S tem a ver com a segurança mais ainda? Então, inclui a segurança das pessoas, máquinas e instalações. Por quê? Porque cada máquina vai ter sua demarcação, cada coisa vai estar no seu lugar certinho, vai estar limpinho, o piso vai estar organizado, os armários, né? Ter somente o necessário naquele lugar, ou seja, sem improvisações. Então, literalmente, você tem cada coisa no seu lugar, tem distanciamento entre os equipamentos, você não tem improvisações. Identificação dos recursos, então, acesso seguro e rápido. Então, literalmente, você sabe onde são as áreas de passagem. Limpeza dos ambientes, esse é muito bacana, instalações, então facilita a detecção de anomalias, então, ou seja, você sabe que aquele equipamento não é para estar ali, ou aquele maquinário, ou aquela empilhadeira, devia estar em outro lugar, então é fácil identificação, é fácil visualização de que alguma coisa não está no lugar correto. Higiene e saúde, claro, facilita a facilidade de localização e o equilíbrio mental, claro, se você vai trabalhar num ambiente mais limpinho, sem dúvida, você vai se sentir mais tranquilo e vai produzir bem mais. E, claro, autodisciplina. Se você pratica tudo isso, você é autodisciplinável. Ou seja, você sempre vai querer as coisas bem organizadas. E vai ser mais fácil de você cumprir as determinações, as diretrizes de SMS, as regras, procedimentos e instruções de trabalho de segurança. Isso facilita demais. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixem abaixo. Ah, se você gostou do vídeo, também deixa. Fala, ó, Janaína, gostei do vídeo. Ou acesse o nosso site www.gruposhare.com.br. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.